Fala galera, eu sou Arthur Mello. E eu sou João Guilherme, e nós somos alunos do 8º ano B da Escola Santo Antônio. E no vídeo de hoje falaremos sobre o livro Capitães da Areia. Um livro tão bom, mas tão bom e tão interessante que não sabemos por onde começar a falar o quão incrível esse livro é. E nós pensamos tanto, mais tanto, que chegamos na conclusão que começaremos da mesma forma que o livro começa. Mas antes, com vocês, notícias de nosso Brasil. Esses dois adolescentes foram apreendidos no bairro Alto Santa Maria, em Parnaíba, pelo Serviço Reservado da Polícia Militar. Esse menor de 15 anos, apreendido hoje, confessou ter participado desse assalto. Uma criança, eu estou falando de criança. No início aqui estava adolescente, né? Uma criança de apenas 12 anos. Tentou assaltar uma lotérica. É a mãe desse pivete aí. Aí você diz, pois bem, é um pivetinho, é? Ele tem 13 anos, é chefe de quadrilha. Assim como essas notícias tão simpáticas, os menores infratores também são protagonistas do livro Capitães de Areia, só que de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão de areia. O Jorge Amado é um dos, se não, o maior escritor brasileiro do século XX. Mas calma, eu sei que tem muita polêmica nessa frase que eu acabei de dizer. Mas através da indicação da nossa professora Rita, nós abrimos os olhos para a genialidade desse homem. E tem que ter muita coragem para defender o Jorge Amado, pois muitos críticos e acadêmicos não gostavam dele, pelo simples fato que ele vendia muito, mas muito mesmo. Quando ele morreu em 2001, estimava-se que ele tinha vendido mais de 20 milhões de livros no Brasil e no mundo inteiro, e sua obra mais famosa era Capitães da Areia, Que ficou na frente de obras como Gabriela Cravo Canela, Mar Morto e entre outros. Algo interessante é que esses são livros que a Globo depois fez novela, e isso ajudou a popularizar seu nome. E nenhum outro escritor brasileiro conseguiu escrever uma obra tão grandiosa com apenas um personagem protagonista. O povo brasileiro, que ele compreendia como ninguém. O povo brasileiro vive numa situação de miséria tão grande, tão terrível, que dá a impressão que é um milagre viver no Brasil, que esse povo é tão forte, tão poderoso, esse nosso povo mestiço, que é capaz de milagres como esse, de viver, lutar e fazer a festa num país onde o povo é tão sacrificado. Como é interessante, né? Ver uma entrevista assim. Verdade, Guilherme. Muita gente dizia quando ele era vivo e diz até hoje que Jorge Amado, que sua escrita era muito fácil de ler, muito repetitiva, e que seus personagens não tinham aquela grande profundidade psicológica, que é típica dos grandes escritores. Então, Jorge Amado era um escritor famoso, popular, mas ele era mediano. Mas o que muita gente não entendia é que Jorge Amado ele não procurava uma grande profundidade psicológica individual nos seus personagens. Era uma escolha artística dele. E se você for ver, percebe que os personagens de Jorge Amado, eles não eram individuais no sentido de ter nome, sobrenome, uma biografia longa e bem explicada. Eles eram mais como o nosso povo, o povo brasileiro. É o que acontece principalmente em Capitães da Areia. É um livro que conta episódios da vida de meninos ladrões, meninos de rua, que vivem sozinhos e abandonados lá nas ruas de Salvador. E que se chamavam Capitães de Areia, pois moravam próximo ao mar. E o que é mais perturbador é saber que o livro se passa nos anos 30 do século XX, ou seja, mais de 80 anos atrás, e que o problema da criminalidade infantil não melhorou quase nada de lá pra cá. E a narrativa mostra, talvez seja uma das primeiras a fazer isso, que essas crianças eram capazes de fazer coisas muito graves, como furtar, roubar, esfaquear e até matar as pessoas. Mas vale lembrar, Guilherme, que essas crianças elas não eram malvadas por natureza, elas eram vítimas do abandono e da miséria urbana. E os personagens, como falamos, eles não têm aquela individualidade. E algo interessante, Arthur, é que eles são mais como os sentimentos humanos, uma representação dos sentimentos humanos. E podemos defini-los em poucas palavras. Como Pedro Bala,
o chefe dos Capitães da Areia. A palavra que define ele é luta. Além dele ser valente e um ótimo líder, ele sempre busca lutar pela revolução. Também tem o Pirulito, um menino que tem vocação religiosa, mas ele só descobre isso com a ajuda de um padre muito bondoso, chamado José Pedro. E a palavra que define Pirulito é Deus. Também tem o Sem Pernas, o menino manco, triste, revoltado. A palavra que define ele é ódio, tanto do mundo ao seu redor quanto de si mesmo. E também tem o Gato, o menino vigarista e conquistador. E a palavra que define ele é malícia. E a Dora, a única menina do grupo. As palavras que definem ela são palavras que estão relacionadas com a feminilidade, como esposa, mãe e irmã. E também tem outros muitos personagens, e cada um com suas histórias, mas eles todos compõem uma única trama, que tem uma mensagem bastante otimista, né, Gui? É isso mesmo, a de que o fim da miséria e da exploração dos pobres é possível através da revolução. Jorge Amado, ele era comunista, membro do partido, e até se candidatou a deputado federal. E nessa fase dos anos 30, foi sua fase mais militante, podemos dizer. Inclusive, algo curioso é que a literatura de Jorge Amado, ela é marcada pela religião, mas apesar disso, ele era ateu. Ateu e comunista, uma combinação que não agradou muito, né, Gui? Pois é, Arthur, não agradou nem a sociedade brasileira dos anos 30, nem o governo de Getúlio Vargas, que naquele ano, em 1937, se autoproclamava como uma ditadura, chamada de Estado Novo. Ninguém gostou nada de Capitães de Areia, nem da sua mensagem revolucionária, nem da sua mensagem comunista. E Jorge Amado sofreu grandes consequências, mas mesmo assim ele não perdeu a fé no povo brasileiro. Eu sempre fui otimista em relação ao Brasil. Em qualquer momento, mesmo nos momentos de mais violenta reação, mesmo quando eu me vi preso, mesmo quando meus livros foram queimados em São Paulo e na Bahia, em praça pública pelo Exército, os militares daquela época, com ata, o que é mais impressionante, com ata. Eu tenho a ata da fogueira em torno de Capitães de Areia e de outros livros meus, no ano de 37. Mesmo então, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil e ao povo brasileiro. Foram 808 exemplares de Capitães da Areia queimados em praça pública lá em Salvador. Mas depois desses 808 exemplares, vieram mais milhares e milhares. Isso só prova o quão importante esse livro é para falar sobre o Brasil. E independente da filiação política que você venha ter, é indiscutível que esse livro é muito importante por lançar um novo olhar para um problema que muitos achavam que não tinha solução, que é a infância abandonada, que está presente no Brasil e no mundo inteiro até os dias de hoje, infelizmente, né? Ainda bem que temos o livro Capitães de Areia, pois se fosse só depender do jornalismo, esse assunto seria apenas mais um programa de polícia. E esse foi nosso vídeo, eu espero que tenha gostado. E obrigado por nos assistir. Até mais. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia. Capitão de areia, capitão. Eu acho que esse não tá bom. E no vídeo de hoje, para de olhar com essa cara. Como é interessante, né? Ver um... E no livro de... Calma. Vai. E tem o Sem Pernas. O menino... Vai, pô. Não, de si, quanto... Não. E tem o Sem Pernas.